Você viu aí na abertura que 2 motociclistas morreram neste fim de semana aqui na nossa região. Estou falando de Leonardo Mascarello, que tinha apenas 38 anos, era aqui de Palotina, e Anderson Lopes, um jovem de 34 anos que também era paranaense e morava em Campo Mourão. Os dois iriam participar de um evento de moto no autódromo aqui de Cascavel, isso daqui a algumas semanas. Durante a edição de hoje aqui do nosso Balanço Geral, nós vamos trazer para você que está comigo todos os detalhes desses acidentes aqui, começando com a morte durante um treinamento que aconteceu na pista do autódromo aqui de Cascavel e que aí trouxe, para a gente um momento de reflexão, um susto muito grande do que acontecia aqui. A gente tem imagem do momento dessa batida. Olha aí, ó, pessoas que estavam ali acompanhando, todas as atividades, com o celular na mão, vibrando pelo trabalho que era realizado ali. O pessoal acabou gravando o momento do acidente. Essa era uma competição autorizada pela Federação Paranaense de Automobilismo, estava tudo certo, os pilotos estavam treinando para uma prova que irá acontecer daqui a algumas semanas, como eu disse, quando houve esse acidente. E aí nós vamos já conversar com a Daiane aqui ao vivo, ela está no autódromo, a nossa equipe conseguiu chegar para falar sobre este assunto e trazer as informações que nós temos até aqui atualizadas. De um fim de semana que foi triste para o automobilismo, para o motociclismo também de toda a nossa região, porque foram 2 figuras paranaenses que morreram em acidentes naquilo que mais amavam fazer, né, Dai? Bom dia, seja bem-vinda, boa semana para você, apesar das notícias que a gente lamenta muito. Isso mesmo, Valdinei. Bom dia para você, para todos que acompanham o Balanço Geral. Era para ser um fim de semana de comemoração, um fim de semana alegre, que mais uma vez os amigos, os competidores, os pilotos estavam reunidos aqui no Autódromo Zilmar Belks, Autódromo Internacional de Cascavel. Mas infelizmente não foi assim. Já começou bastante trágico ainda na sexta-feira, quando um piloto vinha aqui para o autódromo, acabou se acidentando e morrendo. E na tarde do sábado, infelizmente, outra morte, a morte do Leonardo, já na competição, fazendo o treinamento, fazendo aquilo que amava, correndo. Infelizmente, esse aqui é o ponto, viu, Valdinei? Eu vou pedir até para o Maicon fazer um giro, mostrar para o pessoal de casa. As câmeras, elas mostram, exatamente esse ponto. A pessoa gravava o momento em que as motos faziam, a curva. E vinha justamente nessa curva o Leonardo. Momento que ele acabou se perdendo, não conseguiu realizar a curva completa e veio na reta, Valdinei. Ele veio nessa reta aqui e bateu justamente nessa barreira aqui, de proteção, a barreira feita com pneus, a situação que ficou aqui com a força do impacto, são pneus para protegerem justamente os motociclistas. Aqui no chão a gente vê os destroços, olha, da moto do Leonardo. Infelizmente foi essa batida aqui que trouxe a morte, deste jovem piloto, um piloto bastante experiente, viu, Valdinei? Nós conversamos com amigos, com familiares, pessoas ligadas tanto ao automobilismo como também o motociclismo, que relataram pra gente que os 2 pilotos eram pilotos experientes, que faziam o esporte por amor e que tinham bastante cuidado, bastante cautela e ainda consternados sem saber explicar o que aconteceu. Por exemplo, amigos aí do Leonardo que falaram com a gente dessa tragédia, Valdinei? A gente tem, por exemplo, o Fernando, que é amigo, que falou com a gente, mandou um vídeo e que traz, esse lamento mesmo, essa tristeza para o automobilismo, para o esporte, para o motociclismo aqui de Cascavel e de toda a nossa região. Olha o que disse o Fernando. O Leo era um músico muito bom. Desde os 12 anos de idade ele já se destacava tocando teclado e todas as bandas de garagem queriam ter ele na sua banda. E com 16 anos ele entrou na banda Miragem e começou a tocar profissionalmente, tocando carnavais, formaturas, bailes. E ele tinha um ouvido muito bom, ele escutava nas músicas coisas que os outros músicos não escutavam. E uma coisa que eu me lembro muito forte do Leonardo é que onde ele chegava ele era luz, ele sempre trazia alegria. E isso vai deixar muita saudade.
Bom, e na internet, né, muitos amigos, familiares lamentam aí essa morte. Inclusive, a gente falou com a namorada do Leonardo, a Fernanda, ela que não topou, né, gravar entrevista, mas que, por exemplo, mandou texto falando um pouquinho sobre o relacionamento dos dois, como era o Leonardo, um homem carinhoso, um piloto bastante atento, e na sua rede social particular também fez a publicação demonstrando tudo isso, todo esse carinho que ela e eles tinham, né? Ela tinha por ele por ela também, e a publicação bastante emocionada, né? Que ela poderia dizer que uma parte do coração dela se foi com a morte do Leonardo. Os dois que estavam juntos há algum tempo, que tinham esse relacionamento de bastante carinho também, né? E além da Fernanda, que é namorada, os amigos também lamentaram aí pelas redes sociais. A gente vê também pela internet a página Velocidade Cascavel, que era promotora do Track Day, também lamentando a morte do Leonardo, a morte também do outro piloto aí neste fim de semana. E nós conversamos também com o Motoclube, que fazia parte também deste evento, também lamentou, óbvio, essas mortes e comentou um pouquinho também sobre esses pilotos. Olha só. Muito pesado, assim, que sem palavras, sabe, pelos ocorridos agora esse final de semana, em nome do Motoclube de Cascavel. O Leonardo lá de Palotina, bem conhecido aí no nosso meio aí, ele veio a falecer no acidente que teve ali no autódromo esse final de semana. É difícil falar, né, porque era um cara assim 100%, né, deixou uma noiva, tava com um casamento já marcado, tinha uma viagem agora para os Estados Unidos a trabalho, então foi uma fatalidade mesmo, assim, em nome do Motoclube a gente deixa o nosso sentimento assim de... E o Léo, cara, quando ele vai voltar, né? Infelizmente, Deus sabe de todas as coisas, né? Então cada um de nós tem a nossa hora certa para ir, né? Então a gente deixa aqui a nossa homenagem do Motoclube de Cascavel. Eu falo em nome do Motoclube de Cascavel, em conversa com o pessoal lá dos organizadores do evento, né, que é o Thiago da Velocidade Cascavel. Ele já nos informou que as providências foram tomadas, a questão de segurança, ambulância, tinha toda a documentação para colaborar para o funcionamento do evento, né, digamos assim. Então, e se colocou à disposição para esclarecimentos, para prestar qualquer tipo de ajuda aí para os familiares, inclusive nós do Motoclube também deixamos à nossa disposição. Meio-dia agora, a gente falou aí sobre a morte do Leonardo, morador de Palotina, nesse fim de semana aqui no Autódromo de Cascavel, e teve um outro motociclista que também tinha paixão pelo motociclismo, que perdeu a vida, foi num acidente. Esse aconteceu na 369, né, Dai? Foi aqui em Corbélia. Que informações nós temos aí sobre mais essa morte, hein? Isso mesmo, Valdinei. Ele vinha para o evento e aí ele estava ali na 369, momento em que foi surpreendido com uma colheitadeira. Ele colidiu, bateu em cheio ali da colheitadeira e infelizmente também não resistiu e morreu. Isso ainda na sexta-feira, quando ele vinha aqui para o evento que aconteceria, né, no fim de semana, que aconteceu inclusive fim de semana. Trata-se de Anderson Lopes Popovics, de 34 anos. Ele que também era um piloto experiente, que vinha para mais esse treinamento, para se preparar para a competição, como você mesmo informou, que acontece, né, daqui a alguns dias também. E infelizmente foi surpreendido, teve sua vida interrompida tão jovem, né, Valdinei? 34 anos. O motorista dessa colheitadeira, ele foi trazido para a delegacia aqui de Cascavel, ele foi ouvido e agora todo esse caso deve ser investigado pela delegacia de Corbélia, porque o acidente foi na 369, na região de Corbélia, que agora vai apurar todos os detalhes, né? Se o motorista podia estar ali ou não com a colheitadeira, para onde ele estava indo, o que de fato ocasionou essa tragédia, mas infelizmente, né, Valdinei, um fim de semana aí marcado com essas duas mortes de dois pilotos tão jovens que tiveram suas vidas interrompidas, os seus sonhos interrompidos, como é o caso do Leonardo. A gente conversou com amigos mais próximos dele, também com pessoas ligadas ao automobilismo, ao motociclismo, a esse esporte de velocidade. Os dois pilotos eram bastante experientes. O Leonardo já ganhou competição, inclusive, em primeiro lugar. Tinha bastante troféu, bastante medalha, expostos também, né, em sua coleção aí do esporte em que tanto amava. Infelizmente, mais
uma tragédia, né? Aqui no caso do Leonardo, a gente está aqui no ponto em que aconteceu essa tragédia. Nós falamos, por exemplo, com pessoas ligadas aí ao automobilismo, pessoas ligadas diretamente, Valdinei, aqui ao Zilmar Belks. Se o pessoal de casa se lembra bem, no ano passado, o Zilmar Belks, ele passou por uma grande reforma. Toda a estrutura de asfalto aqui foi trocada, tudo isso foi realizada, toda essa reforma, para trazer mais segurança para os pilotos que aqui competem. Por exemplo, nós falamos com o Edson Massaro, que comentou a respeito dessas reformas, desse processo de segurança. Ele que é ligado aí ao Automóvel Clube aqui de Cascavel, que também participou de todas as discussões para essas reformas. Por exemplo, essas barreiras aqui de contenção, essas barreiras de proteção foram feitas justamente no período dessa reforma para trazer uma segurança maior para esses motociclistas, e ele conversou com a gente e explicou tudo isso. Olha só. Quanto à segurança do autódromo, eu acredito que não pode ter acontecido nada em razão da segurança. Até aonde a moto colidiu ali, tem uma barreira enorme de pneu com um borrachão na frente, né? É muito seguro ali, bater de automóvel ali, dificilmente algum piloto vai sofrer algum acidente, né? Antigamente ali tinha um muro meio de concreto, ali não tinha essa proteção de pneus, hoje já é bem diferente, né? E o que aconteceu ali com o piloto, é difícil qualquer pessoa falar alguma coisa. Você pode ver que algumas motocicletas, elas vinham e faziam a curva normal. Onde aquelas motocicletas faziam a curva, que é o ponto de caída, né? Não da forma como ele veio. Ele desceu um retão lá, que é a reta oposta nossa, e ele passou reto, ele foi em direção à barreira de pneus ali direto. Então a moto veio numa direção só, então não foi que ele perdeu o controle da moto ou que a moto deve ter tido algum problema mecânico, na minha opinião, né? Eu acho que ele passou reto ali, então provavelmente eu acredito que pode ter sido um problema assim de saúde dele, um problema, talvez ele muito calor, estava quente, ficou um pouco tonto em cima da moto, até mesmo pode ter desmaiado, porque na direção do jeito que ele veio, dificilmente ele tenha perdido o controle da moto ali, mas muito raro, viu? Daiane, obrigado pelas informações aqui, pela primeira participação no nosso Balanço Geral. O que nós temos até aqui são especulações, não tem nada concreto ainda, há todo um trabalho de investigação também, laudos e tudo mais, para daí sim apontar o que realmente provocou o acidente e, consequentemente, a morte do Leonardo. E, obviamente, que junto, né, à morte do Anderson, fica aqui toda a nossa solidariedade aos familiares, aos amigos e também àqueles amantes da velocidade, os amantes aí do motociclismo, do automobilismo de uma forma geral, né? São dois homens, dois competentes pilotos que infelizmente morreram e a gente lamenta muito por isso, porque são duas vidas, duas histórias. Obrigado, Dai. Eu volto com você daqui a pouco para a gente tratar de outros assuntos.